Bendito Deus, Pai querido, Pai santo, estamos em Tua presença e Te louvamos, Pai, pela oportunidade. Obrigado, meu Senhor, por este dia. Obrigado pela Tua igreja, obrigado pelos meus irmãos, nos dá graça, nos dá, meu Senhor, a Tua proteção, a Tua bênção. Obrigado, meu Senhor, pelo Teu povo, pelos Teus servos, dos Teus filhos e filhas, ó Deus, dedicados ao estudo e ao ensino das Escrituras. Abençoe e guarda cada um, nos dá graça e vitória, Pai. No santo nome de Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para contribuir com a EBD na web, a nossa Escola Bíblica Dominical. E nosso tema de hoje, uma aliança superior. A 8ª lição, 25 de fevereiro de 2018. E nós temos, meus amados, esta oportunidade de melhorar nosso aprendizado e, no meu caso, contribuir com os meus irmãos. Semana passada não pude fazer, estava pior do que hoje, ainda não estou bem como gostaria, como precisaria, mas já estou melhor. E devido à nossa disposição e vontade de ajudar, nós vamos sacrificar. Se a tosse vier, eu vou tossir, eu vou espirrar e não vou deixar de fazer. Hoje dá para fazer com um sacrifício. Na semana passada não dava para fazer. Então, nossa lição é especial, uma aliança superior. Nós temos aliança com Deus, aliança com nosso Senhor Jesus Cristo, aliança com o Novo Testamento. O Novo Testamento já é uma aliança e nós não fizemos esta aliança, nós fomos incluídos, envolvidos, e é uma bênção aprender. O textuário diz: porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor, porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. Hebreus 8:10. Verdade e prática, a nova aliança em tudo é superior à antiga, porque se fundamenta em promessas superiores. Nós sabemos que para se participar de uma família é através do nascimento. Nasceu naquela família, participa. Pode não ter toda a identificação com os pais, que têm uns filhos meio estranhos. Pode não ter uma vocação para defender aquela família no aspecto cultural, no aspecto religioso, mas, de qualquer forma, é filho de família. Tem uns que são pais atuantes, empresários, homens produtivos, proativos, e o filho desligado. Alguns pais querem interferir na formação dos filhos, mas o filho não permite. Então, existe toda uma comparação, queremos fazer isto, em relação à nossa participação na família. Nós participamos na família porque nascemos nela. Não escolhemos os pais não escolhem os filhos, e é isso que acontece. Para participar de Israel, para estar inserido na aliança do judaísmo, na antiga aliança, era só nascer judeu, era só ser circuncidado, o pai ser um judeu que se cuidasse, que preservasse os costumes da lei, e esse judeu ia, portanto, cuidar do seu filho, circuncidar, ensinar a lei, conduzir daquela forma, e ele já estava inserido na aliança. Na nova aliança, nós somos inseridos através da fé, recebemos a graça do Senhor, aceitamos um convite do Espírito de Deus através de um toque inexplicável. Pessoas que viveram toda a vida indiferentes, de repente se tornam conscientes e aceitam a mensagem, aceitam o Evangelho e são inseridas na aliança do Senhor mediante este ato inexplicável que é a conversão. Então,
Nós somos inseridos assim, o privilégio é grande, a responsabilidade é maior do que o privilégio, e nós temos um benefício que ultrapassa esta dimensão, um benefício de natureza eterna, e nós, para corresponder com isto que Deus fez, com isto que Deus faz, nós devemos transmitir esta palavra, levar esta mensagem, fazer alguma coisa. Eu me proponho a fazer. Peço ao meu Deus que dê-me a graça, que me conceda a condição de fazer, e essa condição não envolve muita coisa, não envolve dinheiro, não envolve autorizações, posições. Eu sempre trabalhei sem amuletas, eu trabalhei sem colunas humanas, eu trabalhei sem dinheiro, sem recurso. A ajuda de Deus e o toque de irmãos, de pessoas que reconhecem o trabalho, e isto tem sido suficiente. E nós vamos fazer a leitura em classe, que eu me proponho a ler para quem não tem a revista, para quem não tem boa visão, para quem não tem. E eu acho interessante. Para mim, é muito agradável e saudável. É salutar, é confortável ler a palavra e expor. Hebreus capítulo 8, versículos de 1 a 10. Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal que está assentado nos céus à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Porque todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios, pelo que era necessário que este também tivesse alguma coisa que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem tampouco sacerdote seria, havendo ainda sacerdotes que oferecem dons segundo a lei, os quais servem de exemplar e sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito: olha, faze tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de um melhor concerto, que está confirmado em melhores promessas. Porque se aquele primeiro for irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para o segundo. Porque, repreendendo-os, lhes diz: eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei um novo concerto. Não segundo o concerto que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, como não permaneceram naquele meu concerto, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei, e eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. Louvado seja o nosso Deus pela leitura em sua santa palavra. Bendito Deus, Pai querido e santo, que estás nos céus. Nós lemos a tua palavra, queremos, meu Senhor, suplicar a tua bênção, também pelos nossos irmãos, pelos nossos ouvintes, pelos nossos internautas, pelos teus servos que nos ajudam na escola bíblica dominical, e por todos, Pai, que têm prazer na tua lei. Querido Senhor, ouve a nossa oração. Nós oramos, nós agradecemos no santo nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, esta leitura em si, ela tem uma profunda significação para nós, porque fala do sacerdócio de Jesus Cristo como um sacerdote superior, um sacerdócio superior, num tabernáculo superior, tendo uma oferta superior. Na verdade,
o tema da nossa lição, a superior aliança, e aqui tudo tem superioridade, tudo se reveste de importância no que diz respeito ao que o Senhor Jesus realizou. Homem nenhum podia fazer, homem nenhum fez. Todos os homens de Deus na antiga aliança, ministros do tabernáculo, ministros do altar, eles fizeram um excelente trabalho, fizeram grande obra em benefício da nação, foram zelosos guardadores da lei, mas eles só ofereciam aquilo que tinha em mãos. E eles tinham o quê? Tinha cabrito, tinha cordeiro, tinha bezerro, tinha azeite, tinha farinha de trigo, azeite de oliva, farinha de trigo, e tinha animais silvestres, pombos silvestres, e eles podiam oferecer e fizeram realmente muito bem. Eles tiveram grande ministério, homem como Samuel, um incomparável homem. Samuel foi um incomparável homem, uma vida longa, um ministério profícuo, ele foi profeta, sacerdote e juiz, o que corresponderia à função de um rei naquela época. Foi grandioso, mas ele só ofereceu animais. Trabalhava com sangue emprestado, trabalhava com coisa dos outros, a vida alheia, a vida dos animais. E o nosso Senhor Jesus Cristo foi um judeu, viveu assim, mataram lá, quem sabe, durante a vida de Jesus, quantos cordeirinhos morreram, oferecidos, sacrificados anualmente pela família, por Jesus Cristo. Não sabemos. Agora, quando foi a hora dele agir e realmente nos beneficiar na sua missão, então, no lugar de um cordeiro, ele ofereceu-se a si mesmo como um cordeiro imaculado. Isto faz com que tudo na vida de Jesus Cristo, tudo em sua igreja, tudo na vida de Jesus Cristo se torna superior a todos os homens que existiram. E tudo na sua igreja se torna superior a tudo que foi da lei. A igreja de Jesus, na igreja somos todos voluntários, somos instrumentos de Deus por voluntariedade e capacitação do Espírito Santo, enquanto na antiga aliança o serviço, a missão era exercida com base na lei, nos ditames da lei, e, portanto, se torna inferior, porque os homens não era querer, não era a vontade deles, era a imposição. Os filhos do Arão tinham que ser sacerdotes. Os filhos do sacerdote tinham que ser sacerdotes, é tanto que alguns não valiam nada. Os filhos do Eli foram muito ruins, os filhos de Samuel não foram sacerdotes, mas foram juízes e eram não tinha a qualificação que o pai tinha, por isso é que pediram o rei. Então nós vamos aqui, meus amados, eu não faço questão, mas eu gosto de ler e vamos ler tudo. A introdução diz, o capítulo 8 da carta aos Hebreus apresenta uma aliança superior, um santuário superior, e também um sumo sacerdote, Jesus Cristo, com um ministério igualmente superior. O antigo santuário terreno, com seu complexo sistema de ritos, dera lugar a um novo santuário celestial, onde o próprio Jesus oficia como sumo sacerdote. Mas ele não é apenas um sumo sacerdote, ele é o sumo sacerdote rei, que está assentado à destra do Pai para interceder pelo seu povo. A nova aliança tornou obsoleta a antiga, por ser de natureza espiritual, interior, e de se firmar em superiores promessas. A exposição do nosso comentarista, muito bem feita, eu saúdo este homem como um escritor extraordinário, muito importante para mim, que sou um estudioso de porte médio,
Gosto de ler, acho bom, gosto de avaliar, também sou crítico, não sou impiedoso. Eu não chegaria a ser um crítico impiedoso, mas eu sou crítico, eu acho interessante quando as pessoas escrevem bem e elogio, e quando elas escrevem falseando, eu lamento e também exponho. Mas aqui, meus irmãos, é muito bom a gente entender isto. Ele diz que Jesus oficia como sumo sacerdote. É bom saber que Jesus oficia, Jesus, ele exerce. O sumo sacerdote na terra, ele abatia animais. Jesus não precisaria fazer isto porque fez um sacrifício perfeito, completo e irretocável. Então, o que Jesus oferece no seu sumo sacerdócio, na sua missão sacerdotal? O que Jesus oferece no lugar de dons e sacrifícios, o Senhor Jesus oferece vida plena e intercessão. Ele nos proporciona a plenitude da vida para servi-lo, para honrá-lo, para ajudar o seu povo na terra e intercede por nós. É o que entendemos do pouco que temos exposto em relação à missão de Jesus Cristo após sua glorificação. O primeiro tópico aqui, meus amados, fala de um santuário superior, pertencente a uma dimensão superior. Claro, se aqui o Moisés fez um santuário, um tabernáculo de tábuas, e quando esse tabernáculo foi substituído por um templo de pedras e madeira. Bom, apesar de toda a grandeza e beleza do templo, mas era uma dimensão inferior, é tanto que os inimigos derrubaram, destruíram, incendiaram. Aqui fala de um santuário superior, numa dimensão superior. Tanto o judaísmo como o cristianismo estavam familiarizados com a figura do tabernáculo de Moisés. No livro de Êxodo constam as instruções dadas por Deus a Moisés para a construção do santuário, Êxodo 25, de 1 a 9. As recomendações dadas a Moisés, conforme expõe o registro sagrado, eram destinadas à construção de um santuário onde Deus habitaria com eles. Aquilo era representativo, mas tinha que representar. Então, era feito conforme a orientação de Deus, porque dali do propiciatório o Senhor falaria com o seu povo. E isto foi real até chegar ao Novo Testamento. O último registro de Deus falando naquele lugar é quando Zacarias vai oferecer o incenso e o anjo do Senhor fala com ele, anunciando o nascimento de João, o arauto do rei Jesus, e o Zacarias tinha todas as razões que um ser humano carnal, que nós temos. Ele já era idoso, já estava no final do seu ministério, a sua mulher era idosa, havia sido estéril a vida inteira. Então, como Deus é o Deus que quebra os parâmetros humanos, ele quebra a barreira, ele rompe realmente todos os obstáculos. A esterilidade de Isabel e a idade avançada do casal não seria barreira para Deus. Nasceu o menino, como foi prometido, cresceu, torna-se o último profeta e introduz Jesus na sociedade, batizando o Senhor Jesus e apresentando como o Cordeiro de Deus. São coisas maravilhosas que nós aprendemos a respeito daquela manifestação de Deus. Deus tinha dito, você faz o santuário, faça assim. E deu todas as instruções, porque dali falarei com vocês. Aqui é o nosso encontro, é o encontro de Deus com Israel, é o encontro do Senhor com o seu profeta, é o encontro do Senhor com o seu sacerdote, é o encontro do Senhor com a sua nação. Portanto, meus amados, é uma bênção aprender assim. Essa era, portanto, a finalidade terrena do tabernáculo móvel, que era nesse tabernáculo que tanto os sacerdotes como os sumos sacerdotes exerciam seus ministérios.
Todavia, foi no santuário celestial que Cristo entrou para oficiar, como sumo sacerdote, em nosso favor. Para o escritor aos Hebreus, esse tabernáculo é o próprio céu, que é chamado de verdadeiro tabernáculo, por pertencer à dimensão celestial. Não tem a menor dúvida, ninguém questionaria que o escritor aos Hebreus estava se referindo à casa de meu pai, mencionada por Jesus em João capítulo 14. Portanto, aquele lugar celeste, aquele tabernáculo celeste, é realmente os céus, a casa de meu pai, o lugar da morada do Senhor e da igreja no tempo por vir. O segundo item desse primeiro tópico, meus amados, é falando sobre este santuário. Ele é possuidor de uma natureza superior. O santuário terreno, mesmo tendo sido construído com objetos e metais preciosos, não era o verdadeiro tabernáculo, mas apenas o modelo do verdadeiro. Na verdade, o tabernáculo terreno era um tipo que aponta para o santuário celestial. Olha, faze tudo conforme o modelo que se te mostrou no monte, Hebreus 8 e 5. Ele era o lado visível de uma realidade invisível, invisível, mas real. O santuário terreno era, por natureza, temporal, figura do verdadeiro santuário, que é espiritual e eterno. Foi nesse santuário que Jesus se tornou ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo. Foi no lugar celeste que não tem nenhum inimigo que tenha poder de acessar, nenhum ímpio interfere, a corrupção não atinge, nada macula aquele lugar santo da presença permanente de Deus, e após a glorificação do Senhor Jesus, o seu lugar de ofício. O terceiro item aqui, meus amados, falando deste santuário superior, que ele é possuidor de uma importância superior. Obviamente, isso entendemos. É possível vermos a relevância do tabernáculo celeste quando o contrastamos com o terrestre. Certo autor destaca 3 grandes importâncias do tabernáculo terrestre. Primeiramente, o tabernáculo propiciava as condições necessárias para manter a comunhão no relacionamento com Deus. No tabernáculo celestial, essa condição é plenamente satisfeita. Se o tabernáculo terrestre ele passou a existir prevendo a nossa necessidade de comunhão, o santuário celeste é o lugar da nossa eterna comunhão. Essa condição é plenamente satisfeita, não resta dúvida. Em segundo lugar, o tabernáculo era a garantia da presença divina no meio do seu povo. Já mencionei o caso do Zacarias, que saiu dali, ele demorou-se, naquela conversa não se sabe. Na presença de Deus você demora, o tempo não passa, ou o tempo passa e você não nota. Moisés passou 40 dias, 40 noites, o povo desesperado lá embaixo, já dando prosseguimento à corrupção, e para ele não foi isso tudo. Com certeza, o tempo que Jesus passou no deserto, orando ao Pai, ali buscando o revestimento necessário como homem que era, filho de José, filho de Maria, ou filho de Maria e filho de José, como se cuidava, usando a expressão da Escritura, Jesus, não, aqueles 40 dias não foram como 40 dias para nós, né? Então, na presença de Deus, o tempo passa de uma forma diferente. E aqui ficou claro que lá no contexto do Zacarias, ele demorou, o povo estava achando muito sério aquela demora. Será que está morto? O que está acontecendo?
E ele estava na presença de Deus, apesar de sair sem fala. Mas, irmãos queridos, faz parte desta manifestação de Deus, da dimensão das coisas do Espírito. O tabernáculo revelava a perfeição, a harmonia do caráter do Senhor, vistas na sua arquitetura, tais como as gradações em metais e materiais, os graus de santidade exigidos no átrio, lugar santo e lugar santo dos santos, lugar santíssimo, tudo tinha uma representação do que é celeste e permanente. Aqui, tudo isso era apenas sombra, era apenas representação da perfeição e harmonia do tabernáculo celeste, naquele que Jesus entrou e oficia. Nosso segundo tópico fala sobre um ministério superior. Um ministério superior. Então, ele necessita de ministro superior. Um ministério superior no aspecto posicional. O autor mostra, através de seus argumentos, que Jesus, de fato, deve ser visto como verdadeiro sumo sacerdote e rei. Jesus é o sumo sacerdote da sua igreja, do seu povo. Jesus é o rei dos reis. E Jesus é o rei de Israel. Jesus, ele realmente é aquele que foi revestido de todo poder. Ele diz, todo poder me é dado, entregue nos céus e na terra. E não requer reformulação do que significaria todo poder. Todo poder é exatamente isto. Não tem ninguém mais poderoso em nenhuma dimensão do que nosso Senhor Jesus Cristo. Até porque, na condição de filho de Deus e na condição de filho do homem, ele recebeu todo o poder para julgar. Ele diz, o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo juízo. Então não existe nada que escape ao poder de Jesus. Aqui, ainda neste primeiro item do segundo tópico, dois exemplos bíblicos de reis que tentaram usar ou atuar como sacerdotes, mas que foram reprovados. São eles, Saul e Uzias. Nós estudamos um pouco sobre isto. O Saul foi desobediente, porque o Samuel disse, você vai e me espere para o sacrifício. Ele cedeu às pressões do povo, o que nós hoje, os pastores, estamos fazendo. Muitos estão cedendo, aí sabe nem o que vai fazer amanhã, porque depende do povo. Depende da Assembleia do Ministério, depende da Assembleia Geral, depende da Assembleia Gravitacional, haja dependência. Homens que perderam, em muitos casos, aquela autoridade bíblica e espiritual. Então, depende de um colegiado, depende da aprovação. Por lei, somos obrigados a ter estatutos e mais estatutos, e mais regras, e por fraqueza somos forçados a ceder. Então, o Saul cedeu às pressões, ofereceu um sacrifício lá, indevido. Samuel chegou e disse, você fez isto, mas você não disse, não, mas o povo, tal, porque essa história de botar a culpa nos outros vem lá do Éden. A mulher disse, a serpente me enganou. O Adão disse, a mulher que tu me deste. E assim vai até hoje. Então,
O nosso Deus nos ensina na sua palavra, o autor aqui fala sobre a desobediência do Saul. Ele usurpou uma posição do profeta, foi oferecer sacrifícios, sendo ele apenas o rei, o profeta que era sacerdote. No outro caso, é o caso do Uzias, que se fortaleceu, cresceu, enricou, engordou. Uzias foi realmente um homem grandioso, um líder extraordinário. Israel se desenvolveu, ele fortaleceu a nação, fortaleceu as fronteiras. Ele foi um homem magistral. Achou que por causa de tanto sucesso deveria oferecer sacrifícios, e foi oferecer sacrifícios, foi expulso do santuário. Os sacerdotes, o sacerdote precisa ter hombridade, o pastor também. Pastor frouxo não deveria pastorear. Sacerdotes precisavam ter fibra, hombridade, e aqueles homens demonstraram que tinham. Chegaram lá, o rei estava naquela cerimônia. O rei não anda só, o rei estava com um monte de gente, um exército lá, um séquito real no lugar indevido. E aqueles homens simplesmente enxotaram o rei. Olha, sai daqui, Uzias. Você está errado no lugar errado, no ofício errado, isso aí não é função tua. Sai daqui. Uzias só faltou brigar. Ficou irado. E aquele lugar não era lugar nem de usurpar, e muito menos de se orgulhar e se irar. Quando ele saiu do santuário, já estava leproso. Ficou leproso até o dia de sua morte, e o Jotão, seu filho, ficou em corregência. Eu, depois da aula de hoje, vim para casa, pesquisei e tal. Cara, não tive muito tempo, e também o material é vasto, material vastíssimo. A minha pequena biblioteca tem cerca de 1000 volumes, mas eu tenho também muitas bíblias, muita coisa de estudo, muitos dicionários, e não dá para pesquisar assim, a não ser que eu dedicasse uma semana. Mas mesmo assim, ainda deu para ter duas posições bem díspares. Uma diz que o Jotão reinou 25 anos, sendo 16 como rei e 9 anos como corregente. Outra fonte nos diz que ele passou apenas 4 anos como corregente. Como quer que venha a ser, o Jotão reinou como rei depois da morte do pai, mas ele completou o tempo do pai por causa do impedimento. Uzias ficou leproso por causa de sua usurpação do sacerdócio. Nós não podemos, ninguém pode usurpar, e nem precisa. Quando o homem tem temor de Deus, quando a mulher tem temor de Deus, eles se satisfazem com a chamada que têm, eles se alegram com a posição que Deus concede, e muitas vezes é até excessiva. No meu caso, a minha posição é excessiva. Eu sou excessivamente honrado, eu estou acima de qualquer expectativa pessoal. Nunca pedi, nunca mereci e nunca fiz nada por ninguém. Nunca. Eu estou simplesmente como beneficiário de algo profundo. E o homem não precisa usurpar nada. Se for servo, se posicione nesta condição que Deus o honrará. O Uzias era o rei, não precisava fazer aquilo. Fez por arrogância, por precipitação, pagou caríssimo, porque ficou leproso até a morte. Morando separado, os leprosos não tinham convivência com ninguém, a não ser com outros leprosos. Nunca mais ele pôde dar um abraço num filho, nunca mais ele pôde dar um beijo na esposa, nunca mais ele pôde fazer nada que não fosse segregado como leproso, desonrado e causando tristeza e horror. Então, mesmo que tenha sido só 4 anos nesta prisão terrível,
comunicando-se por uma abertura como um preso de celas solitárias. A alimentação era colocada por uma abertura, um buraco lá naquele lugar reservado, ou alguém deixava lá à distância da casa, não sei porque tratava-se de um rei. Podia ser que ele tivesse, digamos lá, uma espécie de chalé, uma espécie de casa para ele sozinho, e alguém botasse a comida lá distante para ele pegar depois, não sei. Mas, em muitos casos, a pessoa era alimentada por uma abertura numa parede, numa cerca viva, numa coisa de tal forma que toda usurpação é prejudicial, e aquela foi uma das terríveis. E aqui, meus amados, ele fala desses dois homens, o Uzias, que foi rei, e o Saul, que foi rei. Mas eu menciono homens que ministraram com a autoridade de Deus, com a autorização de Deus. O Gideão não foi sacerdote e fez sacrifícios. Ele fez sacrifícios, Deus honrou sua vida. O Davi não era sacerdote, Davi era um rei, mas Deus o ordenou a fazer sacrifícios, e no caso dos sacrifícios, lá na eira, no eirado de Araruna, ele não teve, não é mencionado um sacerdote, celebrante, ajudante ali, era ele, porque o pecado tinha sido dele, o recenseamento precipitado tinha sido dele, e ali Deus falou, foi com ele. O Natan não estava presente, não tinha ninguém que pudesse estar fazendo ali, pelo menos o texto silencia. E nós sabemos que nosso Deus, ele honra quem lhe honra. Deus honrou Melquisedeque, assunto da nossa lição passada. Deus honrou Jetro, sacerdote de Deus lá entre os midianitas. E Deus honra. Deus tem esta natureza amorável, ele honra as pessoas, ele escolhe, elege, ele faz o que não era, venha a ser, e faz o que era, deixar de ser. Eu já vi essas inversões de Deus. Eu já vi. O Salomão dizia, eu vi príncipe andando a pé e servo andando a cavalo. Eu também já vi isso. Eu vejo servos andando a cavalo e príncipes andando a pé. Eu vejo homens que não têm chamada em lugares privilegiados, porque precisa do auxílio do outro. Às vezes existe a instrumentalidade humana, às vezes existe a jogada. Às vezes, quando se sabe jogar, existem cartas marcadas, existem cartas na manga, existe essa coisa que os mais dignos evitam. E nesses exemplos de Uzias e Saul, meus amados, fica claro que nosso Deus não aceita usurpação, não aceitou no reino, não aceitou no sacerdócio e não aceita na igreja. Eu gostaria que vocês gravassem isso no coração. O nosso Deus não aceitou usurpação no reino. O Absalão tentou e foi infeliz. Muitos tentaram e foram infelizes. O Senhor não aceita usurpação no reino, não aceita usurpação no sacerdócio, e Jesus não aceita usurpação na igreja. Espere. Espere. Fique no lugar que Deus reservou, espere. Olha, é muito bom esperar. Como é bom esperar. Um provérbio do nosso povo diz: quem espera por Deus não cansa,
Eu poderia simplesmente plagiar este provérbio: quem espera por Deus alcança. Espere. O segundo item deste nosso texto fala sobre a função, o aspecto funcional. No Antigo Pacto, os sacerdotes adentravam no tabernáculo para oferecer suas ofertas e sacrifício muitas vezes, e o sumo sacerdote uma vez no ano, Hebreus 8:3. Cristo, à semelhança do sistema sacerdotal arônico, também deveria ter oferta para oferecer. Contudo, há duas coisas que diferenciam o sacerdócio de Cristo do Antigo Pacto. Ele mesmo se deu em sacrifício, 1 Coríntios 5:7. E este, ao contrário do sacrifício levítico, não mais se repete. O sacerdote do Antigo Testamento, ele fazia sacrifícios exaustivos. E o sumo sacerdote fazia sacrifício anual. Todo dia da expiação, o sacrifício dele vencia. Ele precisava fazer outro. E, na verdade, ele fazia 2 sacrifícios no dia da expiação. Um pelo seu próprio pecado. E um pela expiação, ou para expiar o pecado da nação. Jesus Cristo não tinha pecado, não precisou do primeiro. E Jesus Cristo ofereceu o segundo de uma forma tão completa que não requer repetição. Não se faz necessário retocar o feito grandioso de Jesus. Aqui, meus amados, ele mesmo se deu em sacrifício. Isto foi efetuado uma vez por todas. Cristo, portanto, não está mais oferecendo sacrifício no céu de forma repetida, como faziam os sacerdotes levíticos. Agora ele intercede por nós. Ele intercede por todos que o invocam. Portanto, é bom aprender, é bom saber a superioridade que o nosso comentarista menciona, ela é plenamente fundamentada e textualizada nas Escrituras. O terceiro item aqui do segundo tópico é no aspecto cultural. O autor escreve a partir da perspectiva, o autor da Epístola aos Hebreus, o autor escreve a partir da perspectiva de que o culto levítico continuava em pleno funcionamento. Havia ainda nos dias dos sacerdotes, nos seus dias, os sacerdotes que ofereciam sacrifícios e ofertas de acordo com a lei. Hebreus 8:4. Aqui nós sabemos que esta epístola foi escrita, portanto, antes do ano 70, porque no ano 70 o tabernáculo ou o templo foi destruído pelos exércitos romanos e o sacrifício judaico foi interrompido até que seja retomado no terceiro templo. Isto acontecerá, é uma belíssima dor de cabeça para os teólogos e uma grande inquietação para os especuladores que especulam desnecessariamente. Eu tenho uma grande satisfação, não especulo nada. Eu só me preocupo mais um pouco em ter dados para fundamentar textualmente, no caso, procurando saber o tempo da corregência de Jotão, para saber quantos anos o Uzias ficou leproso. Não é possível, porque não há uniformidade no pensamento dos escritores e não há uniformidade nas cronologias, nas tabelas cronológicas dos reis de Israel e de Judá. Eles tomam referência ao período de Assurbanipal, outro toma que foi um rei assírio, outros tomam referência como o período
rei de Israel, o Peca, e nós não temos dados, digamos, confiáveis. Nós não temos esses dados confiáveis. Há conflitos de informação no que diz respeito aos tempos das cronologias, as tabelas cronológicas dos reis de Israel e dos reis de Judá. Mas aí a gente se envolve, quer, para, digamos, facilitar mais para o aluno, para o estudante, para os nossos irmãos, mas tem casos que a gente não consegue sair do ponto zero. Às vezes eu me vejo um Toyota no ponto morto. Fica ali no lugar parado, sem só um barulhinho. Então, meus queridos, continuando aqui, ele fundamenta isto e deixa bem claro, a epístola foi escrita antes da destruição do Templo de Jerusalém, caso que ocorreu, ou tragédia que ocorreu no ano 70 da chamada Era Cristã. A atividade sacerdotal, juntamente com as demais funções exercidas pelos sacerdotes, estavam estritamente relacionadas ao culto. Nesse aspecto, o sacerdócio de Cristo era superior, porque sua atividade cultual era em tudo superior, visto se realizar no santuário celestial. A vida de Jesus Cristo foi superior, ele era o Filho de Deus, duas naturezas harmônicas, a natureza humana e a natureza divina. Jesus Cristo foi superior como homem, como judeu, ele, o único de toda a nação que podia dizer: quem de vocês pode me apontar um erro ou me convencer de pecado? Jesus Cristo, o único que tinha realmente a condição de entrar na presença do Pai daquela forma, e Jesus Cristo, o único que teria realmente que vencer a morte, venceu através da ressurreição pessoal. Jesus ressuscitou várias pessoas, depois Jesus é ressuscitado e já havia anunciado e até os inimigos sabiam. Portanto, Jesus é superior em tudo. Aqui, meus queridos, nós temos ainda no terceiro tópico uma promessa superior de natureza interior e espiritual. Por que que é superior? A lei, a antiga lei, ela era uma ordenança, a própria lei é como se fosse a constituição da nação, as pessoas eram obrigadas, e a atuação desta lei era de fora para dentro, ela era interiorizada por quem tinha prazer na lei do Senhor, ou ela tinha que ser absolvida por quem era forçado a respeitá-la. Na Nova Aliança, a sua atuação ela é de dentro para fora, porque nós ouvimos a palavra, ouvimos o convite de Deus, nós somos inseridos no seu propósito, no seu plano salvador, nós passamos a fazer parte desta aliança, nós somos parte desta aliança. É tanto que não existe como um gentil se tornar judeu. E se tivesse como esse gentil se tornar judeu, o prosélito ele é admitido, mas ele vai ser um gentil, sim. Agora, o salvo, não, ele é realmente cidadão dos céus, ele está superior àqueles que são vinculados a Deus pela lei. Então, de natureza interior e superior, espiritual. Debaixo da antiga aliança, Deus havia chamado os israelitas para ser o seu povo. Êxodo 19, 5 e 6. Essa aliança fora escrita em tábuas de pedra, revelando assim o seu lado exterior. Nesse aspecto, a lei agia de fora para dentro, Hebreus 8 e 9.
tendo o povo de Deus falhado em cumprir as exigências legais da antiga aliança, Deus prometeu fazer uma nova aliança. Essa nova aliança, ou nessa nova aliança, a lei divina não mais seria escrita em tábuas de pedra, mas sim no coração. O Senhor falou isso através do profeta. E é interessante que na época que o profeta Jeremias, como instrumento de Deus, ele anuncia a nova aliança nos capítulos 30, 31 do seu livro, ele anuncia a nova aliança, a casa de Israel, no caso o reino do norte, já tinha sido destruído. Mas havia a semente preservada nas tribos do reino do sul. Em Judá, os fiéis que não aceitavam lá o culto do Jeroboão, os bezerros do Jeroboão, aquela profanação da Jezabel, do Acabe, essas pessoas, elas se abrigaram em Deus, se abrigaram no reino de Judá, ou permaneceram no reino do norte sem se envolver. Era possível, sim. Nós encontramos os profetas, ou eu gosto de dizer, quando já fui cobrado, eu já tive pessoas, eu acho que insanas, até me cobrando um posicionamento em relação à nossa igreja, mudanças brutais, algumas de terrível consequência. Nós não sabemos, olha, irmãos, nós não sabemos o que vai acontecer com nossa denominação depois desta minação. Ela está sendo minada. É uma gente nova que nem conheceram. A Bíblia fala sobre os egípcios que não conheceram José. Agora, irmão, terrível mesmo são os crentes que não conhecem Jesus. Os egípcios que não conheceram José perseguiram os descendentes de José. Perseguiram a família de José, sua nação, seu povo, sua tribo. Agora, irmão, o crente que não conhece Jesus, eu fico envergonhado, injuriado de ver crentes que não conhecem Jesus. Eles renegam a nossa história, a nossa igreja, o testemunho grandioso de nossos ministros. Sinceridade, eu lastimo que até os filhos, tem filhos que sucederam aos seus próprios pais, e como lá no Israel da antiga aliança, tinha aquele filho perverso que sucedia o Manassés da vida, que sucedeu um pai justo. Hoje nós temos obreiros que sucederam pastores dignos e estão fazendo só porcaria. Só fazem melada. E é uma desgraça, é uma tragédia. Nós não sabemos em que vai dar isto. Eu só não me preocupo porque a igreja é viva, o Senhor da igreja é vivo, o Espírito Santo não foi retirado e essa gente não é eterna. Eu posso morrer no fracasso administrativo dessa coisa. Eu posso morrer sem entender o que está acontecendo. Mas eu tenho certeza que eu morreria, mas a igreja não. A igreja não morre, e o seu Senhor venceu a morte e está para sempre vivo. Então, meus irmãos, é muito bom a gente ver que estas mudanças, essas coisas, elas se fazem necessário em parte, mas o renegar é terrível. E lá no Israel havia os renegadores. Em compensação, estes que me cobram posicionamento, porque está tudo assim, você... eu digo para eles, talvez eu seja visto até como uma coja falando assim. Eu digo, olha, irmãos,
O Reino do Norte tinha pessoas muito dignas e coerentes e nunca arredaram o pé dali. Os mais conhecidos, é claro, foram Elias e Eliseu. Nunca arredaram o pé dali. Não existe nem registro desses homens indo em Judá. Eles haveriam de dizer que tinha muito trabalho a realizar no Reino do Norte. E foram fiéis a Deus, foram guardadores daquilo que era valores para eles. Então, era algo maravilhoso na vida deles e eles ficaram ali e guardaram a palavra. A lei divina não mais seria escrita em tábuas de pedra, mas no coração. Não era mais do lado de fora, mas do lado de dentro. Quem tem a lei de Deus escrita não se embaraça, não se envolve. E se tem problemas, os seus são suficientes. Eu vou me embaraçar com fraqueza dos outros, problema dos outros, com falência espiritual de quem quer que seja. Eu preciso cuidar da minha pequena herança. Guarda o que tem para que ninguém tome a tua coroa. Então, meus queridos, é bom fazer assim. O item 2, a natureza individual e universal. A antiga aliança é contrastada com a nova também quanto ao seu alcance. Na antiga aliança, nem todos conheciam o Senhor. E o que estava reservado somente aos sacerdotes, ao escriba e àqueles que se especializavam em minúcias da lei. A gente vê isto quando Jesus nasce, os magos vão lá no Herodes, olha, viemos honrar aqui o rei nascido, o rei dos judeus. O Herodes fica louco. O Herodes não queria nem ouvir falar nisto. Qual foi a iniciativa do Herodes? Chamar os doutores da lei, os escribas, para se inteirar onde é que o Cristo deveria nascer, onde é que o Messias de Israel deveria nascer. Aí disseram, em Belém, está escrito assim, que é em Belém, na casa, terra de Davi, lugar de Davi. E foi por isso que o Herodes manda os magos ir para lá, faz aquela recomendação mentirosa, olha, quando vocês encontrarem, venham me participar, me comunicar, que eu quero também honrá-lo. E foi por isso que mataram as crianças, que ele mandou matar as criancinhas ali, de 2 anos abaixo. Aqui, meus amados, nos dias de Jesus, era comum encontrar os mestres da lei, que frequentemente eram consultados sobre os detalhes da Torá. Todavia, na nova aliança, o Senhor prometeu que todos o conhecerão. A crise chegou. Todos me conhecerão. Hebreus 8:11. Na nova aliança, o conhecimento do Senhor está à disposição de todos os crentes, não apenas de uma classe privilegiada. É um grande privilégio? Mas este privilégio foi concedido a bastardos que se converteram. Este privilégio é concedido a negros, pobres. Este privilégio é concedido sem discriminação nenhuma. Então, meus queridos, é bom aprender. É bom receber isto que vem do Senhor. Apesar do mau jeito, tossindo no vídeo, mas quero concluir. O terceiro item do terceiro tópico é de natureza relacional. Os aspectos relacional é posto em evidência na citação deste versículo, porque serei misericordioso
para com suas iniquidades e de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais. Versículo 12. A nova aliança é um concerto de misericórdia, graça e perdão. Foi anunciada na lei, a nova aliança foi anunciada no período da antiga aliança, pelo profeta Jeremias, claramente por outros profetas menos incisivos, menos, digamos, didáticos. E tornou-se uma realidade e Jesus usa as Escrituras para fundamentar a sua missão. Então, meus queridos, não tem como fugir desta realidade. A superioridade da nova aliança, ela é confirmada textualmente, ela é confirmada por Jesus e ela é experimentada por nós. Jesus foi assessorado, por assim dizer. A palavra assessorado liga-se a assessor e pensa-se logo em conselheiro, mas havia uma assistência espiritual do Senhor Jesus para com aquelas pessoas e havia uma assistência de natureza financeira daquelas pessoas para com Jesus. É mencionada até uma senhora chamada Joana, o marido dela era um procurador de Herodes, e ela era uma discípula, muito embora não seja chamada assim, porque só há uma mulher chamada discípula, que é a irmã Dorcas. E só foi chamada de discípula na sua morte, no seu final. Então, nós aprendemos sobre esta superioridade e a necessidade de corresponder, apesar de nós. Eu uso muito apesar de mim. E ele menciona aqui, certo autor destaca que o antigo sistema separava a religião da vida. O homem podia ser reto cerimonialmente e perverso no seu coração. Isto acontecia, o sujeito escolheu o cordeirinho conforme a determinação, escolhia tudo conforme a descrição sacerdotal, e o que o sacerdote podia fazer? Nada. Se o Acabe, se a Jezabel quisessem fazer um sacrifício conforme a lei, eles podiam. Podiam. Agora, era uma questão que só Deus conhecia. E ele está dizendo que o homem podia ser reto, ou está fazendo tudo certo conforme a prescrição da lei, sem estar correto no seu coração. E o homem podia também estar com o seu coração correto e ser incorreto cerimonialmente. Alguém ofereceu sacrifício em cima de um lajeiro, alguém ofereceu sacrifícios digamos, de uma forma não convencional. Mas no seu quebrantamento, no seu momento, Deus aceitou. Deus é assim, compassivo. E teve casos bem estranhos que eu queria só dizer aqui no sentido, uma contribuição última. Nós vemos um homem, todo mundo fala do homem segundo o coração de Deus, até os pirralhinhos sabem que era o Davi. O homem segundo o coração de Deus. Aquele homem era segundo o coração de Deus, mas ele foi tão sofrido, tão provado, tão perseguido, que ele, fugindo do seu inimigo, fugindo do seu adversário, fugindo do seu perseguidor, ele vai para os sacerdotes
ele pede apoio do sacerdote atrás de alimento. O sacerdote diz, olha, eu não tenho aqui, eu só tenho aqui os pães que foram tirados do santuário, e esses pães não podem ser servidos assim, banalmente. Esses pães não podem, são sagrados. E o Davi estava fugindo do Saul, mas ele não disse o sacerdote, ele disse que estava a serviço do reino. E ele tinha uns homens escondidos lá, distante, e ele também não disse a quantidade de pessoas. E o sacerdote, querendo ajudar, querendo de alguma forma ser instrumento de Deus na vida do homem, segundo o coração de Deus, ele disse, olha, eu poderia ceder esses pães se pelo menos esses homens que estão com vocês, se vocês estivessem, digamos, numa abstinência sexual, se vocês estivessem sem contato sexual esses dias. Aí ele disse, não, nós estamos nessa missão, faz tempo que ninguém tem contato com mulher. Então, ou seja, ele diz que está a serviço do rei quando ele estava fugindo, portanto mentiu. E ele diz que aqueles homens estavam sem contato e aqueles homens não tinham a regra, aqueles homens estavam amargurados. Não tem quem não fique amargurado, sofrido, quando se é perseguido, quando se é demitido injustamente. Aqueles homens, por serem fiéis a Davi, por serem partes, digamos, de destacamentos do exército do Saul, que serviram a Davi, identificados com Davi, eles caíram em desgraças perante o rei. E por isso é que eles foram também banidos. Resultado, meus amados, o homem pode estar com o coração correto e fazer alguma coisa indevida. O homem poderia fazer tudo devidamente correto, conforme a lei, e estar com o seu coração em déficit com Deus. Na atual conjuntura não é diferente. O que nós temos é um privilégio a mais, um benefício a mais, que é o ministério da reconciliação. Se você tem um problema, reconcilia-te com Deus, reconcilia-te com o teu irmão, faça isso quanto antes. A conclusão, meus amados, aqui, o autor já havia mostrado a superioridade do sacerdócio de Jesus sobre o arônico e o levítico, quando coloca como pertencente à ordem de Melquisedeque. Agora, ele mostra que esse sumo sacerdote possui um ministério superior, porque ministra em um santuário superior, e é fiador de uma aliança superior. Ele é o instituidor da aliança. Ele é o sustentador da nova aliança. A nova aliança foi selada com o sangue de Jesus. Portanto, está tudo sobre ele. Por pertencer a essa nova aliança, os crentes desfrutam de promessas superiores. Por isso, glorificamos a Deus por essas bênçãos, por suas bênçãos. Que Deus abençoe, meus irmãos. Deus nos abençoe, nos ajude, nos ensine, nos dê graça. E a mim, um pouco mais de saúde para fazer o vídeo sem esses tropeços. Mas alguns ficam abchornados, aí pedem perdão. Perdão, isso é mais um testemunho de que somos falíveis, finitos e eu quase finado. Deus abençoe vocês, oreis por nós. Bendito Deus, Pai, que está nos mais altos céus, nós te louvamos, te exaltamos, bendizemos e agradecemos pela vida. Te louvamos pela fé, te louvamos pelo privilégio, Senhor, de acreditar e de divulgar, Senhor, esta bênção gloriosa que é o ministério superior de nosso Senhor Jesus Cristo, a sua aliança santa e eterna, que nos envolveu amorosamente. Querido Pai, abençoa os meus irmãos, alunos e professores na Escola Bíblica Dominical, toda a tua igreja. Amado Senhor, ouve dos céus as nossas petições. Nós pedimos e agradecemos em o santo nome de Jesus. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo.
Se o Senhor permitir, voltaremos na sexta-feira, contribuindo novamente. Deus os abençoe, leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.